Boa tarde. Estamos aqui com muito prazer, iniciando essa reunião, esse bate-papo de abertura do Festival Sabor Potiguar. Queria agradecer a nossa parceria com a Brasel, o Tiago está aqui conosco. Agradecer também à Universidade de Potiguar, os meninos e meninas do curso de gastronomia, que estão ajudando demais a gente a fazer as oficinas. Esse festival começa hoje e vai até o dia 13. Os restaurantes participantes são o Pané, Meu Barraco Boteco Bistrô, Boteco Pai d'Égua, Zé Cozinha, Tábua de Carne, Vinhedos Bistrô, Cálito Gol, Agáricos, Brotá Cozinha Efetiva, Genari Restaurante, Piazza Del Fiore, Mama Itália, Cascudo Bistrô, o Nau, Casa de Taipa, Rapadura, a Cozinharia, Lotus, Jabá Restaurante e Piazzale. É um festival potiguar de Natal. Viu, Vicente? Natal. A gente pretende realizá-lo e já temos inclusive a perspectiva de fazer um evento específico no Vale do Açu, por ocasião das festas de São João, e Caicó também se interessou em fazer. Então, a ideia nossa é estimular e fazer com que ele aconteça no estado todo. Nós tivemos essa ideia baseada numa experiência que foi feita, assim, não igual a essa, mas semelhante, pelo Sebrae da Bahia e do Ceará. Nos entusiasmamos, convidamos Arthur para entrar conosco, Arthur topou, e aqui estamos nós com Arthur, eu e dois grandes convidados importantíssimos, né? A nossa amiga e parceira Adriana Lucena, que nos ajuda em dois projetos muito importantes, né? O projeto do queijo, né? Das queijeiras e do queijo, do Siridó, e o projeto do mel de Jandaíra, ela que mora na comunidade, ou tem uma casa na comunidade lá. Nos ajuda com o projeto de meliponicultura, que é a abelha sem ferrão. E o professor, cronista, Vicente Cerejo, especialista em Natal, em Câmara Cascudo e em outras coisas mais, né? E defende regularmente uma aproximação maior dos nossos negócios, do turismo com a cultura. E eu concordo muito com o que ele diz, né, que a gente desperdiça coisas, com a Segunda Guerra, por exemplo, né, o tema da Segunda Guerra, que é esnobado pelo nosso trade turístico, e a questão de Cascudo, né, a importância que Cascudo tem para a cultura, né, e para a gastronomia, a história da alimentação no Brasil é uma referência, né? A Adriana lê todo dia, Vicente. Todo dia antes de dormir ela lê um pouquinho da história da alimentação no Brasil. Ela cita como versículo, né? Salmos e versículos. Então eu inicio aqui a nossa conversa perguntando abrindo a palavra para o nosso convidado, Vicente Cerejo. E o tema é assim, Vicente, o que é sabor potiguar para você, amigo? Olha, você sabe que é uma história muito interessante. Eu quero agradecer o convite do Sebrae. Fiquei muito feliz que a Adriana estivesse sendo a assessora, consultora, porque eu acho que a Adriana é a última defensora da cozinha nordestina no Rio Grande do Norte. No sentido de estudar a cozinha, de tentar preservar receitas e tal. Mas é uma história muito interessante que, para nascer, o plano inicial da história da alimentação no Brasil de Cascudo foi uma reunião entre ele, Ada Silva Melo e Josué de Castro. Ele conta isso no prefácio. E a história se inviabiliza na medida em que eles chegaram à conclusão, eles mesmos, os três, né, que Silva Melo se preocupava muito com os nutrientes de cada coisa, os componentes de cada comida, e Josué só se interessava pela fome, e Cascudo um glutão.
Então, inviabilizou uma história, que eles fariam uma história em 2 ou 3 volumes, grande, da história da alimentação no Brasil. Cascudo, então, faz a história da alimentação sozinho, Josué cuida da visão sociológica da fome dos dominados, dos pobres, dos miseráveis, e vai estudar a geografia no sentido antropológico e social da questão, e Silva Amélia vai fazer uma bela obra de 4 ou 5 volumes, inclusive um só dedicado à alimentação nordestina. Independentemente disso, Cascudo sempre foi um defensor da cozinha nordestina. Quando ele percorre o Rio Grande do Norte com o Mário Câmara, que era interventor, em Viajando o Sertão, ele já dedica um dos instantes do diário de viagem à alimentação que encontrava nas cidades onde chegava, na Casa Grande das Fazendas, principalmente no sertão, né? E antes ele já havia feito uma cena urbana, uma ata diurna muito interessante, que é: dize-me o que come e te direi quem és. Ele achando que o homem trabalhava, vivia em função da fome, em enfrentar a fome. Porque enfrentando a fome, ele nutria o cérebro, que era a sua capacidade de percepção da vida, e nutria o sexo, que era a sua capacidade de reprodução. Então, o cérebro, o estômago e o sexo formam o conjunto, né, construtor dessa coisa que nós conhecemos e desconfiamos, como eu desconfio profundamente, que é o homem. Eu nunca sei quando ele está pensando em fazer o bem. Mas eu quero fechar para dizer o seguinte, que é preciso olhar para a alimentação como a própria história da civilização. O homem primeiro coletou, depois ele caçou quando sentiu necessidade de proteína, para ser a proteína mais energética. Depois ele moqueou, nem sequer fez o churrasco, ele apenas moqueou no calor da chama. Depois ele assou, e depois ele cozinhou, porque encontrou a solução para cozinhar, colocando os alimentos e os tubérculos e as raízes dentro d'água. E depois ele refogou com ervas de cheiro e de gosto, para dar o gosto que ele desejava daquelas ervas naturais. Você vê que é toda a história do homem. Quando o homem chega a refogar, é a mesma coisa de chegar na Lua. É mais ou menos no mesmo momento de evolução. Leva 2.000 anos para chegar lá, né? Então é muito importante que a gente estude a alimentação, porque ele é um traço do nosso processo civilizatório. E acho que no Rio Grande do Norte, isso está basicamente, sem desmerecer nem a minha terra, que é o Macau, mas está no sertão do Seridó. Eu acho que ali é o traço antropológico, cultural, da civilização, da seca, da civilização da Caatinga. Obrigado, Vicente. Adriano, o que é Sabor Potiguar? Muito obrigado aí pela sua presença, viu, Adriano? Você, como disse Vicente, honra aqui a todos nós. Eu que agradeço a honra de estar aqui junto a todos. O mote que foi dado aí, né, o que é Sabor Potiguar, e pegando o que Cerejo falou, a raiz está toda sertaneja, começa na raiz sertaneja. A nossa formação foi de lá para cá, né, Cerejo? Começam os currais, claro que Natal era uma vila muito pequena, mas o sertão se desenvolveu economicamente muito mais rápido do que a própria capital, né? E a alimentação do sertão era reproduzida aqui. A própria influência ibérica no sertão, não é? Porque, veja bem, assim como a civilização na Europa, ela se deu no sentido de preservar e conservar o alimento para o período longo de frio, aqui eles invertem sabiamente e preparam para o período de seca. Exatamente. Aí a carne de sol, o caixão com a farinha, as sementes, né? As sementes, grãos, com certeza. Antigamente, Zé, que uma fazenda era completa quando ela no sábado ia à feira comprar fósforo, querosene e café, porque o resto ela produzia e trocava por escambo. Eu trocava os meus excessos pelos excessos dos outros, né? Meu avô dizia que o pai dele tinha muito orgulho de dizer que na fazenda dele só comprava sal e querosene. Exatamente. Pois é, e o negócio, a alimentação de Natal ficou muito voltada também para a reprodução da comida do sertão. Carne de sol com macaxeira, com paçoca, é tão potiguar natalense quanto o peixe, e acho que até mais até. O consumo é muito maior
das comidas do sertão em Natal do que as peixadas. Natal tem um dado estatístico muito interessante do Ministério da Agricultura e da Pesca, que Natal é a capital que menos consome peixe no Brasil, menos do que Brasília. Até hoje. Até hoje. Somos uma vila e somos, Adriano, uma vila de pescadores. Exato, e somos uma vila de pescadores, né? Então, tem a história das peixadas que surgiram, né, em meados do século XX, ali por volta da Segunda Guerra, mas não é uma coisa que faz tão parte da nossa alimentação diária das casas como a comida sertaneja. A comida sertaneja é muito mais comum nas casas potiguares natalenses, né, nas casas natalenses, do que o próprio peixe. Claro que eu faço uma exceção aí do camarão, que aí eu acho que nós somos realmente comedores de camarão, né? Tem às vezes mais, né, pelo que tem na cabeça do que tem no essa é ótima, Cereja. Muito mais do camarão e de quem come. Mas tem muito... Não, mas nós temos uma tradição de pesca nos açudes, né? E o próprio Oswaldo resiste a isso no livro Exato. dele, a pesca nos açudes, que tem um impulso muito grande com a tilápia, com a sua origem egípcia. É praticamente uma invenção do Nilo e se adapta perfeitamente bem aqui. E eu estava brincando com a Adriana, eu digo, eu vou se o festival não for para vender tilápia enrolada com camarão dentro. E foi uma condição. Eu não aguento. Aqui, e foi uma fala em condição. modernidade, é uma tilápia enrolada com camarão dentro e um palito. Eu digo, pois é. Isso não tem nada a ver aí com nós temos cioba, cavala, né? Beijupirá, tantos peixes fantásticos, não desmerecendo a tilápia, mas eu quero comer tilápia lá no sertão, não na beira da praia. E acho que o sabor potiguar tem essa fusão, o sabor natalense tem a fusão da cozinha do sertão com a cozinha praieira também, né? Mas a característica principal e mais marcante do Rio Grande do Norte, com certeza, são as comidas de conservação do sertão. A carne de sol, o queijo, mas eu a acho paçoca. Que aquela história do cardápio fundamental, né, que é arroz, feijão, carne e rapadura. Você veja que você chega no sertão e você olha para, como dizia Silva Melo, para a alimentação do nordestino, daí a injustiça de Euclides da Cunha, quando diz o homem raquítico do litoral. O homem raquítico do litoral, porque ele come peixe, ele não tem aquela acumulação de carboidrato que tem, nem o sertanejo também tem, eles são magros. Mas qual é o básico do nutricional da alimentação nordestina? É o carboidrato que ele não tem arroz, quando ele caminhava nas boiadas, era a farinha que fornecia a ele o carboidrato, era a carne que fornecia a proteína, e depois desse equilíbrio de proteína e carboidrato, ele botava um pedaço de rapadura que era energético. Energético. Que é exatamente o açúcar. E com isso ele se equilibrava. E o excesso que por acaso pudesse ocorrer de farinha, excesso de farinha, de carne ou de rapadura, o próprio trabalho do dia a dia eliminava. Muito leite. Então ele se reequilibrava. E o leite, que eram as proteínas. Sim. Agora, quando eles viajavam, eles fizeram a carne de sol por isso, Zeca. Eles faziam um capote, que eles chamavam, que era, por exemplo, uma turina com uma bela camada de gordura, e secava. Aquela carne era carne seca, né? Há um texto de Eloy de Souza que fala no processo da carne seca, em malas de couro cru. Né? Era muito que demorado. É diferente da carne de sol. O que era que eles faziam? Eles desidratavam. Porque uma vez a carne desidratada não tinha umidade. Não tendo umidade, não havia decomposição. E por segurança eles viajavam com a carne mergulhada na farinha. Para mantê-la seca. Quando parava para o rancho do fim da tarde, cansados daquelas boiadas, aqueles peregrinos, eles cortavam um pedaço daquela carne, colocavam na brasa e acordavam a gordura, que outra vez drenava a carne e outra vez ela ficava macia, como fora a primeira vez que havia sido assada. Isso. Essa é a grandeza da alimentação nordestina que nos fez. Você pode pensar que é metropolitano, não, você vem daí. Foi essa proteína, essa farinha, essa carne de sol que nos fez nutridos. Fez você com essa bolsa todinha que você pensa que tem, essa bolsa todinha. Na verdade, Natal, quando a gente fala em... Natal era uma aldeia, uma vila. Natal, do começo do século XX, era
Meu pai estudou interno aqui porque ninguém morava aqui. Claro. Muito pouca gente morava aqui. Então a gente trouxe para cá. E a solução era o Marista, porque era o único colégio masculino para se internar. Isso. Que funcionava no anexo da igreja de Santo Antônio. Ali era o Colégio Santo Antônio. Depois é que construíram o Marista. Exatamente. Mas, meu amigo Arthur, o que é Sabor Potiguar, muito obrigado pela parceria, estamos juntos, agradecer também aí a todos os restaurantes já citados aqui. Queria dizer também que nós estamos recebendo algumas reclamações de pessoas, de empresas que não entraram, restaurantes que não entraram. A gente convidou todo mundo, Arthur foi nos ajudou, mas isso é um piloto, né? Nós pretendemos continuar com o festival por muito tempo, sem preconceito. Você vê que tem restaurante italiano aqui, todo mundo vai fazer um prato parecido com o nosso. Ele é delivery também. A gente pensou em fazer nós não só temos mais a delivery. peixada, só resta a peixada tradicional que eu comi em Macau, na minha terra. Não tem mais a peixada, peixe cozido no leite de coco, com a cabeça e dispensava porque era quem produzia o caldo. Não, é proibido você fazer comida normal. É proibido. Vamos voltar aqui e deixar tu falar. Mas é proibido. Você só pode comer camarão internacional. Camarão internacional. Chefe não mexe pirão, né? Não o é. chefe com aquele. Então o chefe com mudo, ele não mexe pirão. Mas, Arthur, diga aí, meu amigo. Não, um prazer enorme estar aqui. A gente ficou honrado. Num bate-bola assim de WhatsApp, o Zeca disse: e aí, mandou a foto para mim do Ceará, disse: vamos fazer? Eu disse: tá pegado, estamos prontos. Então, assim, gerou uma ciumeira, é um sinal muito positivo. Sinal que a coisa está sendo bem conduzida, está bem elaborada, para que os outros, né, gerem esse ciúme, gerem essa vontade de estar perto. Então, todos, né, a Aninha me perguntou o que é que estão achando. Então, acho que todo esse trabalho, né, essa prospecção, desde a prospecção até agora, a elaboração, os vídeos, a gravação dos pratos, tudo isso tem sido muito glamouroso para os restaurantes, né? Essa atmosfera vai crescendo, vai entusiasmando, vai engajando os restaurantes. Agora de abrir, na hora de começar, eles estarem muito preparados e muito animados com uma perspectiva. E como você bem disse, a gente expandir aí. Estamos juntos para estar no Oeste, no Seridó, no Açu, nas praias. Onde for fazer, a Brasel está com o Sebrae e ficamos muito honrados com a iniciativa. Da minha parte aqui de cozinha potiguar, cozinha local, eu queria até nem falar, porque eu estou aqui no meio de um monte de feras, então eu queria muito mais ouvi-los, né? Aprender, assim, 5 minutos que eu passei ali ouvindo e mais esses 15 ouvindo que eu estou aqui aprendendo com essa sumidade, com esses professores, é muito bom. Então a gente gosta muito nem de falar, mas só para dar nossas pequenas contribuições, né, da pontuação de cereja, dos hábitos alimentares, né? Isso é tão importante, tão fundamental do ponto de vista antropológico e do ponto de vista social, né? De confraternizado, que a comida nos causou, que até a nossa mandíbula foi mexendo, ela foi mudando a nossa formação óssea exatamente com os hábitos, né? O homem lá atrás, ele tinha mandíbulas mais fortes porque ele comia a comida in natura. Ele foi começando a aprender a cocção, então ele foi começando a diminuir e nosso próprio organismo, nossos próprios ossos foram mudando de acordo com o que a gente vem comendo. E aí, falando um pouco da rapadura, né? A gente vem em cozinha tropeira, cozinha caipira paulista, a juta, né, se eu não me engano, o caldo de rapadura com aquele mingau de farinha que os tropeiros levavam junto com essas carnes salgadas, que era para poder dar energia. Então, um hábito, né, de origem indígena, que juntou-se com os negros africanos, adicionou a rapadura, então era uma coisa muito rica, né? Muito energética. Então misturava aquela farinha com água que os índios faziam, e aí os escravos começaram a jogar rapadura nessa mistura, e aí virava uma bomba, como a gente toma um açaí, um guaraná hoje, que era para dar energia para o cara caminhar léguas e léguas com os tropeiros. Então, eu me calo aqui, deixo as referências, e das minhas referências, como a Adriana bem disse, todas vêm do sertão, né? Apesar da gente, eu sou nascido e criado aqui, tenho os pais de Catolé e Antônio Martins, os hábitos que a gente, quando pensa em cozinha, né, de slow food, do que nos remete à paixão, sempre está lá atrás. Carne de sol, não sei aonde, uma galinha, mas aí para reproduzir a galinha de minha avó, que a gente conseguia fazer aqui lá, criada no terreiro, comendo solta, comendo bicho, essa era espetacular, maravilhosa, é uma coisa que nunca saiu da minha mente, que minha avó, que Deus a tem lá, em 92 se foi, a gente perdeu o hábito de comer essas galinhas maravilhosas. Obrigado, Arthur. Vamos voltar um pouquinho para Natal, né? Porque o festival é potiguar de Natal. E os restaurantes, Natal? A gente estava conversando aqui no início que Natal, a nossa experiência com comida fora do lar é muito recente, né? Às vezes a gente viaja.
Não é? Porque a cidade também era uma vila, né? Uma cidade muito pequena, né? A gente viaja, quando a gente viaja para a Europa, né? Para Madrid, por exemplo, tem aquele cabrito que tem de 1700, né? Em Paris, todos aqueles na Itália, né? Restaurantes têm mais de 200 anos e tal. Aqui a gente... Então, eu queria ouvir um pouco, Vicente, que você comentasse um pouco como era a cidade, como era a vida gastronômica da cidade, né? Antes do colégio, na época do Colégio Santo Antônio, né? Colégio Santo Antônio, meu avô estudou no Colégio Santo Antônio. Os meus dois avós. Pai estudou, meu né? avô Temístocles e meu avô Zé de Mello. Os dois estudaram no Colégio Santo Antônio. E o Colégio Santo Antônio, o diretor do Colégio Santo Antônio era tio Pedro Costa, que era tio do meu avô. Os maristas vieram e assumiram o colégio e construíram o colégio onde hoje é o Colégio Marista. No fim de semana, nos domingos, ele assistia o missa e carregava pedra na construção. Exato. Sob o tacão e o controle dos irmãos, né? Tinha que contribuir para a construção. Mas a cidade, veja bem, se você for olhar, Cascudo descreve bem, tem duas conferências muito interessantes do início do século. Uma de 1909, que é a mais antiga, é uma conferência feita por Eloy de Souza, Costumes Locais, em que Eloy descreve como era a cidade pachorrenta, mergulhada no silêncio absoluto, as mulheres não saíam de casa, a não ser aos domingos, acompanhadas de um marido para ir à missa e retornavam. Eram analfabetas, mantidas assim para que não nem lessem, nem muito menos escrevessem cartas de amor, né? Não se comunicassem fora dos limites da casa. Enfim, não tinha a comida fora de casa. Você tinha o quê? Você tinha um café da manhã, que tinha muito pouco pão. Só no começo do século é que vai aparecer o pão no sentido da padaria. O pão que ele chamava aqui era o cuscuz ou a da tapioca, que fazia a função do carboidrato, né? Isso aí com ovo caipira, às vezes batata, inhame, carne de sol e tal. Eles tinham um almoço que era mais farto, cedo, às 11 horas, e tinha uma ceia com a papa ceia, que é Vênus, que é a estrela d'alva, às 5 da tarde tinha a ceia, e um pouco mais na frente da noite, 9 da noite, eles então jantavam, se a fome vinha para perrear o juízo deles. Eles comiam uma quarta vez. Assim era a vida, toda feita em casa. Os cozidos, principalmente os cozidos, os mingaus, os caldos, era assim. E por que a comida cozida é sadia? Porque ferve. Né? Quando a gente come caranguejo na beira da praia misturado com lama, não tem problema nenhum, porque ele está fervido, vai a 100 graus. E ainda a 100 graus a lama passa a ser inofensiva. Quer dizer, a vida era muito simples. A vida era muito simples. Vai se sofisticando, claro, né? Eu não reclamo que o restaurante não tenha um cardápio variado, tem que ter. Eu acho que é uma questão de mercado. Nem quero que o restaurante faça arroz, feijão e carne todo dia em todo o cardápio. Não. Eu acho que tem que trabalhar com esses ingredientes, com o nosso peixe, com o nosso cozido de peixe, com o nosso filé de peixe. Associar as nossas frutas. As frutas tropicais são belíssimas, principalmente as cítricas. Para qualquer equilíbrio, está aí, a Adriana que sabe, não existe equilíbrio de temperos com frutas melhor do que as cítricas. No entanto, você chega no restaurante aqui, quando tem camarão com maçã. Ele é incapaz de fazer com laranja, ele é capaz de fazer com melão, com as lâminas de melão. Não, eu acho que eles podiam pensar um pouco mais. Acho que a oficina é importante nesse sentido, de abrir a cabeça. Não é para fazer, mas abra a cabeça, admita. Eu acho que a nossa gastronomia é tão rica que cabe a gente oferecer coisas nossas, pô, como um diferencial competitivo. Essa que é a malandragem, digamos assim. A esperteza vai estar em você oferecer o diferencial competitivo e surpreender as pessoas de forma favorável, né? Olha, nossos pais, quando chegavam na peixaria da comadre nas Rocas, onde eu fui com meu sogro várias vezes, ela perguntava, era pirão mexido e pirão coberto. Pirão de rico e pirão de pobre. Pirão de rico e pirão de pobre. Eram os cozidos, você queria galo do alto, você queria E ela tinha um mistério de misturar 2 ou 3 peixes que ela não dizia. Ela misturava 2 ou 3 peixes para fazer o caldo, com o caldo fazer o cozido, no qual ela refogava. Perdemos tudo isso. Aquelas turinas, como a gente chama, aquele lombo paulista, que Natal hoje chama de lombo paulista, né? As turinas, em Marinho, lembra? Que ele cortava metade de uma lata de querosene,
E nessa metade, imerso e devia ser um colesterol danado, porque era azeite, óleo de algodão, né? Caroço de algodão. Era imersa. Ela fritava imersa completamente no óleo. Mas vinha aquela turina dourada. Era uma maravilha. Nós fomos perdendo Nas rocas ainda, né? Nós fomos perdendo pouco a pouco. Marinho nas rocas ainda, né? Nas rocas. Marinho nas rocas ainda. Eu sou muito jovem, entra aí, muito Adriana, pequena, mas você me tá muito lembro. longe. Diga aí, Adriana, dos restaurantes e tal. Marinho e Lira eram as balizas, né? Da carne de Eu sol. tô dizendo, eu sou muito jovem, era muito pequena, mas ainda me lembro de Marinho nas rocas. Né? E aí, nas rocas, eu me lembrei de duas figuras, assim, da minha infância, de restaurante, bem interessante. Uma era o Bar do Cação, que ficava atrás da igreja de Santos Reis, né? Que se via cação, que é um peixe marginalizado, mas pro meu paladar Seco, fibroso, né? pois é. E diziam os homens Mas que davam eu um certo adoro. ânimo aos homens, né? Era o nosso... Os meninos gostavam de caldo de cação. Os E meninos de tomavam arraia. E de arraia. E de arraia. E de arraia. Na Bahia, em Salvador, fazem uma moqueca de arraia. E vem com arroz e feijão. Pois é. O Bar do Cação. O Bar do Cação E a baiana. E a baiana. Isso quer dizer, baiana. Ianésia, a baiana. Tinha umas, Né? Engraçado Que que ela aí era já era cozinheira, mas tinha umas unhas pontudas, bem feitíssimas, bem pintadas, e fazia acarajé. E ela era amiga de Jardelino. Quando o Jardelino chegava, ela parava tudo para atender a Jardelino, né? Fazia aqueles acarajés, aquelas comidas baianas, numa casinha perto. Lembra? Lembro demais. Lembro Mas demais. ela galinha de mãe muito não era arrumada. na E a galinha de mãe, que eu ia fechar com a galinha de mãe. Que ali começa, nas com, rocas. que começa com o Galinha de filho mãe. dela dizendo, mãe faz, vamos lá em mãe que ela faz. Isso. E De daí onde veio o nome de nasce o galinha de restaurante. mãe é isso que É o isso Cereja aí. está falando. Ah, tá fechado o restaurante lá, mas mãe faz. Ela cria umas galinhas e faz. E aí começa a tradição. No areal. No velho areal. No areal. Já No olhando, areal. No areal. olhando os galpões de pé no chão também se aprende a ler. Olha. Me diga uma coisa, e o que era servido fora dos restaurantes, né? Porque a gente tem um pouco de Nemésio, o Granada deu uma... Ah, deu. E o Granada tá Os aí. camarões inteiros. Né? De E os peixes, os peixes ensinou a gente inteiros. a comer e a beber. na A vitrine. beber. O balcão dele tem uma vitrinezinha. Ele botava aqueles camarões gigantes, vermelhos. Nemésio Morqueixo. Né, velho Morqueixo Nemésio. Marinho, né? Mesmo Morqueixo. E tinha uma mesa lá atrás, que era a mesa que ele quase não abria, era a última coisa. Era assim, sempre Adilon Ribeiro Coutinho, né? O Roberto Freire, esse O pai povo. foi grande frequentador daquele recanto ali. Era uma mesa redonda, né? E ele fazia, ele cozinhava muito bem, né? Mas ele nunca desprezou o nosso, pelo contrário, ele valorizou o nosso peixe, o nosso camarão e a nossa lagosta. Ele conseguiu fazer essa síntese, fazer essa mistura. Porque E quebrou coisa, por exemplo, ele serviu o camarão grande com tudo, para você ir tirando a casca enquanto tomava o uísque. Ele servia a lagosta na casca, feita no forno, quer dizer, a gente própria não casca comia da lagosta, lagosta, né? não, A gente não que era comia. doce, ninguém gostava muito. Né? Quando você ia dar um presente, você dava camarão. Ou então, você sabe que em Macau se dizia, tinha um pescador que ia vender peixe a meu pai no final da tarde, quando vinha do mar, e dizia, seu Severino, me compra essa cavala, é roliça como perna de moça. Porque era aquela cavala grande, bonita, né? Quer dizer, eu sou desse tempo, né? Não tinha, Zeca, não tinha freezer. Não tinha. Você tem que comprar e fazer o peixe. Você se lembra, Vicente? Nós fomos vizinhos. Eu fui vizinho de Dona Benigna e seu Severino, num lugar que as pessoas acham que aqui é Nilo Peçanha, mas ainda é o fim da Prudente de Moraes, já chegando na Nilo Peçanha. É porque querem que a Prudente de Moraes comece na nobreza da Potengi. E aí Vicente morava quase na esquina. Na esquina era Maciel, Olímpio Maciel. Doutor Zé Maciel, e antes tinha seu Heráclito. Seu Heráclito Vilar. Eterno secretário-geral do Tribunal de Justiça. E eu morava vizinho a outra esquina, numa casinha geminada. E a gente comprava o peixeiro ia deixar o peixe e tratava o peixe na porta de casa. Não é? E depois que ele tratava o peixe, aí mamãe mandava lavar E o peixe era daí, a gente comia esse peixe, almoçava o peixe. Funcionava assim. Não tinha jeito do peixe não ser
por ser maravilhoso. E Zeca, não é que não existisse freezer, claro, não existia. Mas nós não éramos dados a congelar, não. A carne fresca que vem do mercado, o peixe fresco, o time era esse. Né? Depois é que essa coisa vem esse armazenamento por que congelamento. Né? Que é americano. Né? Supermercado, né? Os europeus até hoje compram Quando no você almoço vai e no ver jantar. a técnica de conservação de alimentos, não há o negócio de congelar. Exato. Isso vem bem depois, Zeca tem razão. Isso vem com a civilização americana. Com aquela geladeira, Zeca, que era a querosene, que tinha uma chama lá no último, uma gaveta. Isso. Você puxava, acendia a chama e ela gelava. Muito precariamente, mas gelava, né? Isso vem com supermercado, né? Freezer, congelados, não sei o quê. Quando chegam em supermercados... né? Não, e vai proporcionar a chegada de coisas que não chegariam sem o gelo, né? Sem o resfriamento. Os queijos, as coisas todas. Eu queria falar um pouquinho. Quer falar um pouquinho, Arthur? Eu vou já fazer um institucional aqui, mas... Institucional? Uma convocação aqui para o festival, né? Isso. Para que a turma participe desse movimento Sabor Potiguar, que a gente tenha, de fato, os restaurantes comprometidos com a proposta. A gente, como a Brasel, né? Aí vender um pouco nosso peixe, vem desenvolvendo 2 trabalhos bem interessantes. E é por isso que é bom colar em Adriana, porque da outra vez que eu colei, a gente teve Carlos Alberto Doria, né? Como palestrante. Hoje tem cereja. Então eu estou só aprendendo, só ouvindo, só as sumidades. Então, um projeto que a gente vem desenvolvendo com a CEDRAF aqui de Agricultura Familiar, um projeto bem interessante, exatamente de resgate, né? Para que a gente não tenha morango e kiwi nas caipifrutas, a gente tenha saputi, tenha cajá, que seja, para que a gente reproduza o que a gente tem de positivo. E outro trabalho muito bacana junto com a CETU, em Protu, de lançar realmente o estado como uma referência gastronômica. Um turismo além de sol e mar, né? Que se venda o estado como referência gastronômica. Mas é duro resgatar porque a gente às vezes sofre de identidade, né? A gente é meio confuso, meio bipolar, a gente não sabe para onde vai. Precisa adotar, sabe? Eu acho que podia, pelo menos, não discriminar. Isso. Eu não tenho nada contra o morango. Claro. Não tenho nada contra isso. Mas que se valorize o nosso, né? Aceita discriminar o siriguela, que é uma maravilha. Isso. Aquele doce que fazia a mulher do doutor João Maria Furtado de carambola, cortava aquelas estrelinhas bem fininhas, né? Formava uma estrela quando você... Essas coisas que não precisa... de araçá, não precisa discriminar, só isso. Não precisa você tirar o morango, não precisa tirar pêssego, não. Se você quer, põe lá. Agora, não discrimine que mas põe o caju também, põe o saputi, põe o cajá, põe a siriguela, põe o nosso também. É isso que é importante. Dá pra conviver numa Vamos boa. fazer uma publicidadezinha aqui do pessoal da CEDRAF, que é o pessoal que tem aqui... Da Secaps. Do Secaps, né? Isso. Vamos visitar o Secaps e tal. São pequenos produtores que vendem coisas nossas do Rio Grande do Norte. Você compra lá um mel maravilhoso, né? Um queijo de coalho. Faça uma publicidadezinha, Adriana. Que não estava nem aqui no script, mas eu acho que é justo a gente apoiar os pequenos. Porque é Sabor Potiguar, né? A Central da Agricultura Familiar fica na esquina da Morgoveia com a Jaguarari. São pequenos agricultores, todos agricultores familiares, que produzem em pequena escala e tem desde os produtos naturais, in natura, né? Verduras, frutas, legumes, temperos, inclusive orgânicos, os temperos são agroecológicos. Tem também produtores de queijo, né, com queijo já, não só os queijos tradicionais de manteiga e de coalho, mas também com queijos de inovação, com queijos que começam a ser criados agora. Tem produtores de doces e geleias nativas, né, que é uma empresa daqui de Ceará-Mirim, que produz geleia de araçá, geleia de ubaia. Tem a geleia de mangaba. Geleia de mangaba, geleia de caju. Muito boa. Né? Então, e aí eu me lembrei de emendar essa história da Secafes, que tem toda essa produção, com os restaurantes, porque o italiano que está no festival fez questão de criar um prato com os ingredientes que ele entende como a alma potiguar. Então, é um nhoque de girimum.
O nhoque de girimum, né? É fantástico. Isso é, Vamos acho que só a experimentar. genialidade de um chefe de cozinha, mas só a Ele genialidade. disse, como ele disse que confiava em você. Não é? Ele deve ser Confia, muito seu né? amigo, É. porque ele não está fazendo nenhum comentário a respeito. Quer dizer, Pois é. ele realmente lhe respeita muito. Mas só a genialidade do chefe de cozinha, que realmente é um grande chefe, para utilizar os ingredientes locais e transformar isso num grande prato, né? E esse realmente, não estou fazendo propaganda pessoal, mas apenas colocando que ingredientes locais, mesmo na cozinha italiana, né, faz parte do Festival Sabor Potiguar. A pegada é essa, Realmente né? não pode ter essa visão rígida de limite, não. A comida é meio universal ao mesmo tempo. Você não pode. Isso. Você pode valorizar as coisas, mas sem neurose. E como é que você quer que o italiano que chega aqui, que gosta de cozinhar aproxime. e que conheça alguma coisa e não vá fazer a mistura? Essa que é a pegada do Essa que negócio. é a pegada, Isso é que é o que tem que... E Natal por aí foi- que Pode a ser gente radical, evolui. não. E a Não pode ser formação da radical. nossa comida de rua, de comer fora, foi um pouco disso, o quibe de nazi, né? O quibe cru de Nazi era um espanto. Pois é. Zé, que os papudinhos não entendiam o quibe cru. Nazi vinha no saco plástico, aquele quibe, o quibe já pronto, já temperado e tal. E só, no começo, quem gostava era Berilo. Aí os outros foram chegando. Mas no começo, no Beco da Lama, não foi fácil o quibe cru, né? Seu Sêmio faz um bom quibe na Praça das Flores. É, exatamente. É, Arthur, pois é. a gente cortou você estava falando E aí, aí, rapaz. Da Secaf, aí... Não, mas é isso. É bom a referência a Paulo, faço até o adendo, né? Tá falando de Paulo do Genari. É quem deve estar aqui nessa cadeira daqui a pouco. Meu mandato já termina. Dia 23 eu saio da Brasel, da presidência. Paulo deve assumir a cadeira, então será ele o interlocutor dessas ações. Assim, imagino, não tem chapa de oposição, então por aclamação o será, mas é isso, é essa essência que a gente precisa resgatar. Então é importante que dos italianos aos regionais, a um Tábua de Carne na Vida, a um Piazzale desse que tradicionalmente vende comida italiana, que eles respeitem nossos ingredientes também. Ninguém quer que eles abram mão do parmesão deles ou das tradições, mas que eles incorporem as nossas tradições e passem a usar e entendam a preciosidade que é o nosso ingrediente, né? Então tá aqui para que a turma mais digital, a turma mais moderna possa seguir atrás de nós, @Festival Sabor Potiguar, né, no Instagram. É importante esse engajamento social hoje, essas mídias né, espontâneas, para que as pessoas reproduzam isso e o festival tome corpo, para que ele seja, além de um festival, seja um projeto, talvez um movimento gastronômico, para que a gente possa resgatar essas essências, valorizá-las e junto com esses secafs da vida, com todos esses outros projetos paralelos, a gente possa, de fato, respeitar nossos ingredientes, respeitar as tradições e levando essas experiências para, como eu estou aqui aprendendo com vocês, para que os filhos e netos possam também Você sabe saber que disso. agora foi criado o curso de alimentação no Colégio Agrícola de Ceramirim, pela Universidade Federal, porque isso foi um erro cometido pela Escola Doméstica. Ela não percebeu que era a hora de ter criado uma faculdade de gastronomia e nutrição na terra onde tem um historiador da alimentação no Brasil. Mas isso o Colégio Agrícola vai fazer. Vai fazer uma graduação A e gente tá pretende participando fazer uma pós-graduação e, quem sabe, uma escola de altos estudos que dê suporte à formação de mão de obra para a atividade, talvez, que tenha tido maior expansão, que foi a comida. É a atividade que mais emprega no estado e no município. A gente participa ativamente lá com a EAJ, né, com a Escola Agrícola. Já garantimos dar extensão aos alunos, né, então era importante, É muito fundamental importante que eles essa saiam do experiência. mercado. Vai terminar Então, numa tamo integrado lá. pós-graduação. Você vai ver, vai terminar lê, numa por favor, pós-graduação. os restaurantes participantes. Lembrando que também é delivery, certo? Isso. Vamos que lá. motivou o pessoal Não, a fazer foi... sem delivery não tem salvação. Não, é porque estava tudo fechado, né? Pois é. É uma forma da gente... Vamos dar uma... Aqui o novamente. Pani, aí nas minhas queridas chefes Kizzy e Ju, que são muito criativos, Meu Barraco Boteco Bistrô, aqui na Jaguarari Boteco Pai d'Égua, Zé Cozinha ali no shoppingzinho na Romualdo Galvão, Zé Cozinha, eu chamo de Zé, mas é Zé Cozinha, Tábua de Carne, restaurante super tradicional, Vinhedos Bistrô, do meu amigo Hilder, Cali to Go, Agáricos, né, que é de seu caçol lá, também em Tirol, Brotar Cozinha Afetiva, esse é um... Petrópolis. Brotar Cozinha Afetiva, Genari, do meu amigo Paulo, Piazza del Fiore, também ali na Praça das Flores, Mamitalha, Cascudo Bistrô, do amigo Daniel, Nau, Casa de Taipa, Rapadura, a Cozinharia, Chefe Gabriel e Cacau, Lotus, Jabá, esse é muito, para quem não conhece, vale uma visita, autêntico comida regional, Jabá e, por último, Piazzale, os 20 participantes desse ano.
Ótimo. Nós estamos chegando ao fim, mas antes de ir para o fim, Graças a Deus, né? eu queria falar já um pouco. azucrinamos muito a humanidade. Eu queria falar um pouco na comida dos bares. Botequins. Como é que a gente pode? Não vai esquecer a tenda do cigano, o caldo da tenda. Caldo a cavalo. O caldo a cavalo. Você quer. É a cavalo, né? Ou É. não, né? O iara. E era um né? ovo Fala um pouquinho. quebrado no caldo de feijão. Fala um pouquinho, Vicente, das comidas dos Você quer bares. dizer que eu sou velho e você é jovem? Não, nós somos da mesma geração. O bar mais frequentado no Natal era a Palhoça, que era o pior serviço do Natal. O velho Damasceno irritadíssimo. Quando passava da meia-noite, dava um tiro pra cima, numa espingarda de soca. E o negociador nosso com ele era Rubem Lemos, que não tinha isopor naquela época. Ele botava na cuba da pia 8 garrafas só. Não sei porque ele limitou em 8. E depois que ele ia dormir, só 8 garrafas de cerveja que ele cobria. Casco escuro. Casco escuro coberto com pedra de gelo. Pronto. E tomada a 8ª, estava encerrado, né? Mas era isso aí. Era o velho caldo maravilhoso. Fim de noite, né? Eu achei que aquele caldo era para alimentar a gente. E não deixar a gente dormir. Era e voltar reconfortante. Era reconfortante. Tudo novamente, né? Um pouquinho. Diga aí, Adriana, fala um pouquinho do E você das veja que comidas dos milagre, bares. né? Que milagre. O ferro do feijão e a proteína do ovo. Você veja como a inteligência simples do povo, ela sabe chegar lá, né? E você saía mais forte. E tinha outros caldinhos também, Caldo de né? mocotó. O caldo de mocotó, que era o bar do mocotó, Bar do ficava próximo à tenda do cigano, né? Depois as barracas de praia de Ponta Negra, todas tinham caldo. Antes das barracas de praia, Como é? fechado a Potengi, em homenagem à Célia Freire. A gente não podia deixar, sim. não é verdade? Exatamente. Em frente à tribuna. Em frente à tribuna. Não podia deixar de homenagear a nossa amiga. O bar de Candão, em Areia Preta. Candão. Os meninos de Candão eram infernais, né? Brigando. Buraco. O bar do buraco. O bar do buraco. Tinha um caranguejo a qualquer hora do dia ou da noite, de domingo a domingo. É a toca do caranguejo. Você veja. Goiamum? Você veja que o bar do buraco. Eu cheguei lá e encontrei quem uma vez? Eu cheguei lá e encontrei Paulinho da Viola. Com quem? Com o Chico Miséria. Quebrando o caranguejo de madrugada. O negócio você não vê mais em Natal, né? Devia ser Chico Miséria fazendo uma zoada danada e Paulinho da Viola comendo como um Aquela fidalgo. cervejinha, calma. Porque aquilo Ele é um príncipe fidalgo, negro, é né? um príncipe, né? Mas diga, por favor, Adriana. Mas acho que o Iarabá, né? Que também tinha o Iarabá, caldo também. Não tinha porta, não podia fechar. Né? Como é que você fecha um bar sem porta e sem janela, né? O pé do gavião, que a gente já falou, a gente estava conversando aqui sobre o pé do gavião. Pé do gavião na Ridinha, né? Que A coxinha, olha, o bolinho de bacalhau da confeitaria Atendeu. o bolinho de bacalhau da confeitaria veja lá, Atendeu. você ia, eu era aluno do Ateneu, você ia mais na confeitaria Atendeu do que no Ateneu. O pé do gavião era interessante Paçoca porque ficava na maravilhosa Ridinha e o Uma carro-chefe era paçoca paçoca. maravilhosa. Terminou de uma forma, né? Quer dizer, no final, teve até um dia que eu levei papai lá, né? E Odemã era amigo de papai, porque papai morou na Rua Sul. Ele, na verdade, ele era amigo do meu tio Traíra, Odemã. Tio Traíra. Velho Odemã. E aí, ele, papai querendo beber e tal, e eu querendo aperrear o Odemã, papai, se o que é bom aqui? Eu digo, tem duas coisas maravilhosas aqui. Queijo do reino, não é? E pipoca de saco. Aí o Odemã disse, vá-se embora, quem me expulsar. Eu disse, não, papai, experimente a paçoca que é boa. Experimente a paçoca que é boa também aqui. Mas eu me lembro do queijo do reino cortado em cubinhos com molho inglês no granada. Isso. Mas o queijo do reino com molho inglês, não é? Eu acho que o Odemã deve ter se inspirado no granada, né? O queijo do reino Mas, encerrando, agradecendo muito a presença de todos, né? Abrindo aí vou abrir para considerações finais, né? Dos candidatos, os candidatos fechando. Né? Por que você quer governar São Paulo? Por que você quer ser prefeito de Mossoró? Mossoró, que deu um trabalho danado, né? Mas eu queria dizer que a gente está tendo um cuidado muito especial com a bioprevenção, com a biossegurança de todo mundo que está participando. Isso. Todos os restaurantes que estão participando. Então está sendo tudo feito com muito cuidado.
não é? Então, fiquem tranquilos que a gente está tomando todas as precauções necessárias, né? Também, como aqui nós não estamos usando máscara, porque nós estamos respeitando aqui as distâncias, estamos também dentro do protocolo, né? Então, Arthur. Isso. Isso, Arthur. É muita responsabilidade, mas acho que é engrandecedor esse momento. A gente eleva o festival para um nível ainda mais elevado do que a gente imaginava. Então, assim, começou com um projeto singelo, de pequenas coisas, ele foi tomando corpo, e aí chega num momento desse, que é ótimo poder dividir aqui o palco, né, com os meus candidatos da oposição aqui, e a gente poder compartilhar um pouco dessas experiências do que é Natal, do que foi Natal, do que se viveu, para onde evoluiu, né? A gente perdeu muito, mas também ganhamos muito, tem muita coisa boa. Esses 20 restaurantes que estão aí são maravilhosos, então quem tiver a oportunidade de provar um por dia ou visitar pelo menos uns 3 ou 4, todos estão seguindo as normas às riscas, né? Que pedir por delivery. Quem não ficar confortável de visitá-los, pode pedir por delivery. O festival tem esse enredo para que você possa pedir, para que você não fique de fora. E acho que é isso. É mais uma ideia. A cidade precisa de eventos, como o Vicente disse aqui. Natal é um festival por si só, então é mais um para engrandecer, mais um para entrar no calendário. E a gente tem gastronomia sempre em foco, sempre em evidência, para que tanto o potiguar como o próprio turista ele possa participar desses momentos e possa vivenciar um pouco do nosso sabor potiguar. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. Sucesso, vida longa ao Festival Sabor Potiguar.